E o tema da minha fala hoje para você é coragem. Coragem, porque os tempos que vivemos são tempos complicados, difíceis, e o texto da Bíblia que eu quero que ressoe no seu coração é 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. 2 de Timóteo 1 e 7. O texto da Bíblia diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna covardes. Pelo contrário, nos enche de coragem, de virtude, de amor e de prudência. Como o versículo está no plural, eu quero desafiar você a falar este mesmo versículo na primeira pessoa. Diga assim: pois o Espírito que Deus me deu não me torna covarde. Repita comigo, diga aí na sua casa, no lugar onde você está, no seu trabalho. Pois o Espírito que Deus me deu não me torna covarde. Pelo contrário, me enche de coragem, de virtude e de prudência. O que é coragem? Eu confesso para você que eu nunca fui uma pessoa muito corajosa, principalmente quando eu era criança. Eu tinha medo de escuro. Ainda hoje, isso é uma confissão que eu não quero que você espalhe para ninguém, ficar só entre nós dois. Ainda hoje eu morro de medo de barata. E quando ela voa, quando a barata vem na minha direção voando, eu entro em pânico. Então eu tenho medo, sempre tive medo. E na confissão do meu medo para você, eu também digo o contrário. Olhando a minha vida, desde que sou adolescente, quando meu pai foi um preso político, desde quando na universidade eu tive que escrever alguns TCCs que estavam sob censura militar, e sabendo do meu histórico de ser filho de um preso político, eu tive que escrever alguns textos. Eu olho para trás e digo para mim mesmo, eu também fui corajoso. Porque todo homem, toda mulher é uma mistura de coragem e de medo. Todos nós misturamos coragem e medo dentro da gente. O que é coragem? Deixa eu tentar falar em poucas palavras para você o que o texto de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo na segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 7, que Deus me deu, não um espírito de covardia, mas Deus me deu um espírito de coragem, que Deus me deu um espírito de poder e de virtude, e que Deus me deu um espírito de amor e de prudência. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, ele está querendo dizer que coragem não é a ausência do medo. Coragem é, na verdade, uma disposição de encarar o medo. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é uma disposição de encarar o medo. Nesse sentido, coragem é o retrato do homem ou da mulher que se dispõe a enfrentar a montanha. É o alpinista que não tem medo da montanha, ou é o marinheiro que não tem medo do mar. Coragem é o homem que trabalha numa mina de carvão e não tem medo de ir às profundezas da terra para ganhar o salário com o suor do seu rosto. Coragem é uma metáfora perfeita do herói ou da heroína que não vê o tamanho do desafio, mas se dispõe a enfrentar antes de avaliar o tamanho do desafio. É a figura lendária do parceiro que não desestimula. E coragem, para mim, não é a do líder.
Coragem, para mim, maior é a do liderado, que diz para o líder, vamos em frente. Porque o líder tem o dever de ter coragem e o liderado tem, em tese, o dever de ser estimulado. E quando a equação se inverte e o liderado diz para o líder, vamos em frente, aí eu vejo coragem. Na verdade, coragem é mais ou menos a frase do Ariano Suassuna nos Autos da Compadecida, quando o personagem diz assim, eu não sei como foi, eu só sei que foi assim. Um passo de cada vez, uma palavra de cada vez, uma atitude de cada vez, um dia após o outro, enfrentando os males daquele dia, isso é coragem. Enfrentar os desafios que outrora pareciam impossíveis. É ir além daquilo que é possível, ou do que é plausível, ou daquilo que a maioria diz que é, pelo menos, considerado dentro dos parâmetros daquilo que a gente considera que é possível. Por isso, enfrentar os desafios impossíveis é o ato do corajoso. É o ato daquele que olha e diz, eu não estou bem seguro, eu tenho medo, eu não tenho segurança, mas eu vou enfrentar esse dia. É quem acorda todos os dias, nesse período dramático e trágico da história, e diz, eu não sei como vai ser o final desse dia. É a mãe que acorda sem comida na mesa e sem segurança alimentar de como vai terminar o dia. E diz para os filhos, vamos em frente. É a filha e o filho que está, a filha ou o filho que está com o pai ou a mãe numa UTI de hospital e diz, eu não sei como vai ser, mas eu vou enfrentar essa calçada quente desse posto de emergência sem baixar a cabeça. Por isso eu quero que você tenha uma fé corajosa, uma fé que diante de um exército que tem um número maior do que o seu, você não retrocede. Uma fé utópica, porque utopia é olhar para além do que é possível e ter coragem e disposição de se mover na linha desse horizonte que está sempre se distanciando de nós. Coragem como inconformismo, coragem de não aceitar as grades de uma gaiola. Coragem significa não o heroísmo, porque Paulo diz, eu quero dar junto com a coragem, o Espírito de Deus quer nos dar também prudência. Enfrentar o próprio medo em nome daquilo que me é caro, daquilo que me é verdadeiro. Não rifar a minha integridade em nome do dinheiro, da fama, do poder e da glória. Porque o medo não tem necessariamente que nos colocar na defensiva. Medo pode ser uma força propulsora a olharmos para ele olho no olho, como a cobra e a sua presa se encaram olho no olho. Sempre que o pior lhe incomodar e aquilo que você considera inaceitável lhe angustiar, você é corajoso ou corajosa. Sempre que a dor parecer angustiante, agoniante, agonizante, e a vergonha de me acovardar for menor do que a minha disposição de encarar o dia, o fato, a realidade, você é corajoso. Quando seus princípios forem mais importantes do que o conforto, você é corajosa.
Coragem humana, diferentemente da coragem dos animais irracionais, não tem a ver com o nosso instinto de preservação. Coragem humana tem a ver com a nossa disposição de encarar o que for necessário em nome daquilo que a gente considera verdadeiro, louvável, digno. Por isso eu quero a coragem de Abraão, que na época se chamava ainda Abrão, que saiu de casa não em busca de um milagre, que saiu em busca não de uma intervenção sobrenatural na sua vida. A Bíblia Sagrada diz que Abraão saiu de casa sem saber para onde ia. Isso é coragem. Eu quero a coragem de Josué, que aceitou ser o sucessor de um homem da estatura de Moisés, para conduzir o seu povo à terra prometida. Essa coragem de Josué, essa coragem de Sansão, que mesmo depois de ter sido um homem fraco, de personalidade volúvel, mas no fim da vida, cego dos dois olhos, teve coragem de imolar a própria vida em nome daquilo que ele considerava verdadeiro. Eu quero ter a coragem de Gideão, que sendo da menor tribo, e sendo da menor família dentro da menor tribo, e sendo o menor da família dentro da menor tribo, ousou enfrentar o exército dos midianitas para ser o libertador de Israel. Eu quero a coragem de Ruth, que atrelou a sua sorte à sorte de Noemi, uma viúva pobre, numa época de fome. Eu quero a coragem de Pedro, Tiago, João, que abandonaram as redes, abandonaram o seu estilo de vida, encantados, deslumbrados, apaixonados pela mensagem de um homem nazareno, carpinteiro, que anunciava o reino de Deus entre os homens e mulheres. Coragem. Talvez essa coragem espiritual seja hoje a virtude que mais nos desafia. E repito, não é a coragem enlouquecida, insana. É a coragem que tem a ver com princípios, que tem a ver com aquilo que a gente acredita ser verdadeiro. Portanto, coragem, em segundo lugar, significa não desistir. Porque o oposto da coragem não é o medo. O oposto, o antônimo de coragem é covardia. Não desistir. Não nos acovardar. O livro do Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não desistir, ir em frente, um passo de cada vez, cumprir a carreira que nos está proposta. Ir em frente significa que eu vou fazer como Eleazar, que foi um dos valentes de Davi, que entrou numa batalha e lutou com tanto denodo. Ele foi tão fiel que ao terminar a batalha, a Bíblia diz, a espada se lhe havia grudado na mão. Que descrição linda. Não desistir. Tenho grande admiração por gente que não desiste. Da mãe que não desiste, do pai que não desiste. Por isso a minha admiração por Nelson Mandela é tão grande. 27 anos numa cadeia, em uma cela solitária, sem a possibilidade de ver os filhos e a família. Teve inúmeras oportunidades de voltar atrás, de negociar.
E Nelson Mandela não negociou por 27 anos, disposto a morrer. Um dos grandes problemas que eu tenho, muitas vezes na minha vida, não é com a minha mulher, que não desistiu de mim quando ela podia desistir. Não é dos meus filhos, que podiam desistir de mim quando eu lhes dei a oportunidade de desistirem de mim. O grande problema que eu tenho na minha vida foram de amigos, amigas, que quando eu fracassei com eles, ou quando eu não fracassei com eles, não importa. Porque a coragem de não desistir não tem a ver com o fracasso do outro, tem a ver com os conteúdos do meu caráter. Com desculpas esfarrapadas, com conveniências, me deram as costas. Nesse sentido, talvez uma das pessoas mais ilustres do Novo Testamento seja Maria Madalena, a discípula, apóstola, na verdade, de Jesus, que não desistiu mesmo quando ele estava morto. E o texto da Bíblia diz que ela reuniu outras mulheres para irem para o túmulo. Não desistiu diante do cadáver. Não desistir quando se é traído, não desistir quando se é abandonado, não desistir quando se é injustiçado, não desistir da gentileza quando impera o ódio e a intolerância, não desistir da compaixão quando impera o desdém, não desistir do perdão quando o importante é a vingança, não desistir quando se é xingado até os estertores da morte, como Jesus. E o texto da Bíblia sobre ele diz que tendo-os amado, os amou até o fim. Que lindeza! Que preciosidade! Um amor que não desiste e vai até o fim. Por isso que, para mim, coragem tem a ver, inclusive, com o meu compromisso com Jesus. Porque quando eu me converti, ainda adolescente, e eu fui o primeiro na minha casa a fazer uma decisão pública por Jesus, eu me lembro que os meus familiares diziam assim: ah, isso é coisa de adolescente, vai passar. Pois eu já estou perto do fim da minha vida. Abracei a causa de Jesus e coloquei a mão no arado. E não vou desistir. Coragem, eu quero terminar dizendo, tem a ver com fidelidade. Coragem tem a ver com valores, com persistência e com fidelidade. Porque persistência tem a ver comigo mesmo. Eu persisto como um valor meu, mas eu sou fiel sempre em relação a um outro. Ter coragem como uma expressão de fé. Porque é interessante que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, e esse é um dos versículos fundamentais de Romanos, Paulo diz assim: o justo viverá da fé. Só que essa palavra fé, no original, que em grego é pistis, deu origem a fide, em latim. Fé é fide, em latim. E fide é a raiz da palavra fidelidade. F-I-D-E. Fide, fé, fidelidade. Então, fé e fidelidade são, na exegese bíblica, sinônimos. E não é nada errado eu traduzir
o texto de Romanos, quando Paulo diz o justo viverá da fé, eu traduzi pelo o justo viverá da sua fidelidade. Porque quando a carta aos Hebreus foi escrita, o autor da carta aos Hebreus entendeu esse princípio e diz que Deus não tem nenhum prazer naqueles que vão e voltam, nos que retrocedem. Pedro disse isso na sua Epístola Universal, quando ele disse que aquele que abraça a causa de Cristo e volta, é semelhante ao cão que volta ao seu próprio vômito. Uma expressão pesada, mas foi usada por Pedro. Porque fé tem a ver com essa coisa de ser fiel. Na minha época de Assembleia de Deus, quando eu era um jovem, adolescente, eu lembro que a gente cantava, e nós cantamos muito na Bethesda, lá em Fortaleza, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a conquistar, há uma coroa a conquistar. A cada dia do meu viver, serei fiel. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu. Levarei eu também minha cruz, até por um dia, trocá-la por uma coroa de glória. Ser fiel é coragem. Coragem de não voltar atrás, de dizer sim, quando todo mundo está dizendo não. De ficar em pé, quando todos estiverem de joelhos. Como fizeram Sadraque, Mesaque e Abedênego, no livro de Daniel. Fé é coragem de não ir com a maioria, mas entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Isso é coragem. Não pedir arrego, porque eu um dia disse para Jesus, serei fiel, precioso Jesus. Todo mundo está fazendo, mas eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Não é porque é proibido, eu não posso fazer porque eu tenho um compromisso de fidelidade. Outros podem, mas não compete a mim, que faço parte de um outro reino, que chamo a um outro de Senhor, que não é César. Faço parte de outra tribo, que não é uma tribo específica, mas é a grande família daqueles que têm Cristo como seu Salvador e Senhor. O Evangelho não é uma mensagem de bênção. O Evangelho não é para você receber uma bênção nesse final de semana. O Evangelho é um chamado a homens e mulheres a preferirem, a escolherem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque qualquer patife pode pedir uma bênção. Qualquer charlatão pode prometer resposta para orações. Qualquer egoísta pode bater na porta de Deus, pedindo uma bênção extra para essa semana. Mas só aqueles que conhecem Jesus e o amam, têm coragem de carregar a cruz, de negar a si mesmos e de segui-lo. Tomar a cruz e seguir a Jesus, só gente verdadeira. Enfrentar a possibilidade de ser perseguido ou perseguida em nome da verdade, em nome da gentileza, da doçura, da compaixão. Só aquele ou aquela que chama Jesus de Senhor. Amigo, amiga,
O texto que Paulo escreveu para Timóteo foi: meu discípulo, meu amigo Timóteo, o Espírito que Deus nos deu não nos torna covardes. Pelo contrário, nos enche de coragem, de virtude, de amor e de prudência. E eu quero dizer para você, mulher, o Espírito de Deus que está em você não é o Espírito que vai lhe tornar covarde. É o Espírito que vai lhe encher de coragem, intrepidez, virtude, amor e prudência para o tempo que vivemos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua história. Vamos em frente. Vamos em frente. Os dias vão piorar. O cenário é turbulento. O mar está encrespado. Mas aquele que nós conhecemos como nosso Senhor está conosco, dizendo: o Espírito que eu dei a você não vai lhe tornar covarde, mas vai lhe encher. Não vai lhe tornar hesitante, mas vai lhe dar coragem para você ter virtude, amor e prudência nesse tempo tão difícil. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja com você. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembre-se, a Bethesda não conhece mais fronteiras. E onde você está agora, você é Bethesda. Porque juntos e juntas, unidos e unidas, nós vamos muito mais longe. Que Deus abençoe você. Vamos encerrar a nossa reunião agora. Senhor, para a glória do nome de Jesus, e porque o Espírito Santo de Deus está conosco, reveste cada um e cada uma que acompanha essa reunião da Bethesda, onde eles estiverem, elas estiverem, dá-lhes coragem para olhar o horizonte com graça, com força, com amor e com prudência. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações, a virtude do Espírito Santo estejam com todos e todas, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.